A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E hoje é dia 9 de outubro, segunda-feira. Agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é prevenção ao suicídio. O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, esse grave problema de saúde pública é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Para falar sobre isso, sobre principalmente o processo de prevenção, recebemos aqui no programa a psicóloga, professora e mestranda Meire Vieira e a aluna de psicologia Niadiva Viveiro. Sejam muito bem-vindas, meninas. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que cada vez mais está se tornando quase presente no nosso cotidiano. Então, estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio. Boa tarde a todos, é uma grande satisfação estar aqui também falando sobre esse tema tão importante e relevante, né, para a sociedade. A gente começar a pensar mais a respeito da prevenção do suicídio e o quanto esse tema é importante de ser falado. Sim. Muito bom. Bom, vamos começar por alguns fatores, né? Quais são as principais causas? O que leva uma pessoa a cometer suicídio, né? A ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento? Os estudos sobre o suicídio mostram pra gente que não há um único fator associado à morte por suicídio. Então, mesmo quando a gente ouve histórias, por exemplo, de uma pessoa que se matou porque estava com uma crise financeira muito grande, isso não acontece assim da noite para o dia. Então, há toda uma construção que vem sendo feita na vida dessa pessoa e que o suicídio ele é o ponto final, né, de uma série de eventos, de cadeia que vem se desenvolvendo na vida dessa pessoa. Então, o suicídio ele é considerado como tendo como causas múltiplos fatores, né, que vão desde da infância, de como a pessoa se constituiu, de como a pessoa foi criando condições de enfrentamento na vida. Porque a vida é cheia de conflitos, a vida traz cada dia desafios para a gente, né? E se ver sem esperança, se ver, a gente fala, jogando a toalha de uma forma mais simples, né? Desistindo da vida, é um processo que vai sendo construído. Quer falar alguma coisa, Nia? Não? É legal você colocar isso, porque acho que algumas vezes as pessoas relatam que é um conflito amoroso, uma crise financeira, como você citou, mas talvez isso seja uma gota d'água, né, diante de todo um processo. Exatamente. Então a gente percebe que o suicídio ele está associado a alguns transtornos psiquiátricos. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que fizeram tentativas de suicídio que apresentam depressão, alcoolismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, entre outros transtornos. No entanto, esse não é a única causa. Então, é uma somatória de fatores que desembocam nesse jeito de viver, onde a esperança deixa de existir para aquela pessoa. Então, é muito comum a gente observar a pessoa numa crise suicida, ela perde a esperança de que algo possa acontecer de melhor, de que possa se encontrar uma saída. E um outro aspecto também bastante relevante é que a pessoa, quando ela não ocorre o suicídio, ela faz uma tentativa, mas por algum motivo ela não morre, né? Em geral, eles relatam que a pessoa na verdade não queria morrer, mas queria que uma dor psíquica absurda, né, assim, que ela não consegue lidar, parasse. E isso traz para a gente bastante reflexão, né, de como que estão os nossos mecanismos de cuidado e de tratamento
com o adoecimento psíquico, né? Com as dores psíquicas que todo mundo passa na vida. Muito importante. Meninas, com relação à prevenção ao suicídio, né? Eu acho que existem várias maneiras, mas eu gostaria que vocês expusessem aqui pra gente quais as maneiras de prevenir o suicídio. Então, Raíssa, como eu estava dizendo, em 90% dos casos, esse número que eu estou trazendo, ele é fruto de um estudo que foi realizado em vários locais no mundo, estudo multicêntrico, que a gente chama, né? Onde foram pesquisados 16 mil casos de suicídio, fazendo-se uma autópsia psicológica, ou seja, tentando reconstruir a história de vida daquela pessoa que cometeu o suicídio. Então, em 90% desses casos, se encontrou a presença de algum transtorno psiquiátrico, como esses que eu acabei de citar. Todos esses transtornos, eles são passíveis de tratamento. Então, um aspecto fundamental da prevenção do suicídio é o tratamento desses transtornos psiquiátricos que podem estar associados. Esse não é a única forma de se fazer prevenção, mas, assim, outro aspecto também bastante relevante é o cuidado que a gente dá para o nosso psiquismo. Por quê? Não sei se vocês já observaram, mas quando a gente não está bem de saúde, por exemplo, estou aqui, né, quase sem voz, estou podendo ouvir, falando, tossindo, a gente vai no médico rapidinho, não é? Só que quando algo não vai bem na nossa saúde psíquica, ou seja, quando a gente está com alguma ansiedade, alguma dificuldade de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a gente tem a péssima mania de falar assim: ah, não, vai passar. Ah, quem sabe, amanhã é outro dia. Ah, não vou mexer com esse negócio de ir no psicólogo, não, isso é coisa pra doido. Só que, gente, não passa. Isso vai ficando para depois, né, Meire? Uma Isso. Coisa que deveria ser tão pensada, tão refletida desde cedo, a gente vai acabando deixando para lá porque a gente simplesmente não pensa que isso é importante desde cedo. Né? Muitas pessoas acabam pensando: o psicólogo só vai quem é doido, o psicólogo só vai quem de fato está passando por aquele problema. Mas por que não ir para o psicólogo ou pensar a respeito de si mesmo antes das coisas de fato estarem ali no buraco, sabe? Antes das coisas estarem assim na pior imagem possível. Então, assim, quanto mais a gente começa a pensar desde cedo, quanto mais a gente é levado mesmo a refletir. Por isso a importância tão grande disso ser falado nas escolas, sabe? A questão de habilidades emocionais, que pouquíssimo é falado, mas que agora está começando, né, a ser um assunto mais debatido, das próprias crianças e adolescentes começarem a pensar nisso como algo natural. Isso mesmo, Niadiva. A gente não precisa incluir na nossa cultura esse aspecto do cuidado com o nosso psiquismo, de cuidado com aquilo que se passa no nosso mundo psíquico, no nosso mundo mental, no nosso mundo de relações. Né? Tudo isso, se a gente começa, como a Niadiva trouxe, desde cedo, ensinar aos nossos filhos, os nossos sobrinhos, as pessoas com quem a gente convive, a dar importância para tudo que se passa consigo, a gente começa a criar uma cultura onde a gente deixa de ser surpreendido pelo suicídio, como, por exemplo, tem acontecido com bastante frequência aqui em Foz do Iguaçu, de jovens, né? E daí sempre a gente ouve as histórias começam assim: nossa, eu não podia imaginar que ele estivesse passando por uma crise tão séria. Nossa, como que eu não pude perceber antes? Né? Então a gente percebe que na prevenção ao suicídio, o principal aspecto é essa atenção, esse cuidado para a vida humana, para aquilo que se passa com cada um de nós. E que a gente possa aprender a buscar ajuda. Porque uma coisa, isso é igual quando a gente está com algum problema de saúde.
Se a gente vai rapidamente ao médico e procura identificar e tratar aquilo que está acontecendo com a gente, o prognóstico, né, a perspectiva de uma melhora, de uma cura, enfim, é maior. Agora, se a gente vai esperando, procrastinando, deixando para lá, a chance de complicações são muito graves. No campo da saúde mental, não é diferente, né? Até é interessante que amanhã é o dia da saúde mental. Né? E eu achei bacana a gente estar falando sobre prevenção de suicídio hoje, fazendo essa menção, né, a importância que é cada um de nós darmos atenção e cuidado para a nossa saúde mental. Outro aspecto, dentro da prevenção, que aí eu queria convidar a Nia para falar para a gente, tem a ver com o projeto de vida. Fala um pouquinho pra gente, Nádiva, disso. Bom, assim, como o próprio nome já diz, né, projeto de vida. Por que é tão importante a gente parar para pensar em fazer um projeto? Muita gente fala assim, vou levando a vida, simplesmente vivendo naturalmente. Isso, deixa a vida me levar, né? Só que o quanto que vários aspectos, como por exemplo essa questão que a gente está debatendo agora do suicídio, poderiam ser prevenidas se a gente de fato colocasse metas, né, e pensasse assim, qual que é o meu propósito? Aonde que de fato eu quero chegar? Não que seja uma coisa fácil, né, tanto que é um assunto que a gente está debatendo assim tão relevante, mas um projeto de vida, na verdade, muita gente relaciona simplesmente a questão da carreira, só que não é só isso. Meu projeto de vida é a minha carreira, então vou depositar 100% do meu dia, 100% da minha energia aquilo. Só que não é bem assim que funciona. Porque o que a gente percebe? Que para, de fato, a gente conseguir estabelecer metas, é importante que a gente tenha um equilíbrio referente às nossas áreas da vida. Né? Então, por exemplo, se minha área de relacionamento não está legal, como é que eu vou conseguir estar bem, 100% bem no trabalho? Né? Então, a gente fazer essa autorreflexão. Como que tá, por exemplo, a minha vida de relacionamentos, a minha vida no trabalho e várias outras áreas que englobam isso, a minha saúde, o corpo. Quanto que eu tô indo no médico, fazendo check-up, parando para pensar, nossa, como é que tá o meu corpo hoje? Como é que eu tô me sentindo? E aí nisso a gente entra no que a Meire estava falando, a gente fazer esse check-up não só físico, mas emocional. Muito importante. É legal que você falou a questão do projeto de vida, porque já que, pegando o gancho do que a Meire falou, o suicídio tem muito a ver com a falta de esperança, né? Com a falta de não ver outra saída que não, né, cometer o suicídio. Então o projeto de vida, ele é uma grande prevenção, na verdade, né? Porque se a pessoa ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, se ela já pensou sobre aquilo, se ela tem umas metas estipuladas, né, fica muito mais difícil ela se perder no caminho, não é? Ótimo você ter falado sobre isso, Nádiva. Bom, se uma pessoa, ela tem esse tipo, assim, com frequência, ela tem esses pensamentos, já, de repente, a morte pode ser uma saída e tudo mais, o que é indicado para essa pessoa que quando começa a perceber, né, a gente está falando bastante de perceber as dificuldades no início, ficar atenta à saúde mental, quando começa a perceber esse tipo de pensamento, o que é indicado que a pessoa faça? Então, a primeira coisa, assim, importante que a pessoa faça é que ela busque ajuda. Porque quando a gente está falando de falta de esperança, e quando a gente está mal, a gente pode pensar qualquer um de nós, né? Todo mundo passa por momentos que as coisas não estão muito bem, o dia está meio chuvoso, enfim. Quando a gente não está bem, a nossa tendência é achar que nunca vai melhorar. E é achar que não tem saída. E no momento que eu busco ajuda, e às vezes uma ajuda técnica, especializada, eu vou podendo falar sobre o que não vai bem. E ao falar sobre o que não vai bem, a gente vai ampliando as possibilidades de encontrar outras saídas. Porque, paradoxalmente, né, o ser humano é extremamente criativo. Então, muitas vezes, ao trabalhar com pessoas que começam a dar sinais de que estão caminhando estão apresentando comportamentos autodestrutivos, né, que tem como final da linha o suicídio, você poder parar, pensar
conversar com alguém, poder dividir muitas vezes o peso de algo que tá demais para a pessoa, isso já ajuda. Por isso que, até assim no Brasil, existe um trabalho muito bacana, um trabalho voluntário, que é realizado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? É um trabalho que é feito, em Foz não tem posto do CVV, mas ele qualquer pessoa pode ligar no telefone 141, telefone de utilidade pública, né? E a pessoa vai encontrar um voluntário que possa conversar com alguém e oferecer um apoio para esses momentos de crise, né? Um apoio emocional. Então, buscar ajuda é o primeiro passo. E permanecer nessa ajuda, eu penso que é o segundo. Porque a tendência de desistir é algo que se verifica com frequência, né? Então, assim, isso eu acho que são as coisas mais importantes. É legal repetir, o telefone é 141? Isso, 141. O CVV também oferece atendimento via chat, né? Pela internet. Então, é uma ferramenta, é considerada, assim, uma instituição que colabora de forma muito eficaz na prevenção do suicídio desde a década de 50, mais ou menos. Interessante, aí então fica o esclarecimento, a dica aqui, né? Então qualquer dificuldade nesse nível emocional mais grave, ligue 141, se você souber de alguém que tem esse tipo de dificuldade ou tipo de problema, né? É bom divulgar. Bom, gente, mais tarde, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os mitos em relação à prevenção ao suicídio. Então, de repente, alguma coisa aí que você sabe, que te falaram, e às vezes pode não ser verdade. No próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro. E o assunto de hoje aqui no programa é prevenção ao suicídio. A gente já esclareceu bastante sobre como prevenir, que fatores levam uma pessoa a cometer suicídio, e agora a gente vai focar mais na questão dos mitos. Então, um dos mitos, né, que eu acho que eu já ouvi muito, por exemplo, acho que vocês já devem ter ouvido, é que, se a pessoa falou que vai se matar, é porque ela não vai, ela só tá querendo chamar atenção. Então, muitas pessoas acreditam muito nisso. Nossa, eu já ouvi muito como verdade, assim. Então, não, se a pessoa falou que vai se matar, não liga, pode falar qualquer coisa que ela só tá fazendo, na verdade, para chamar atenção. É interessante esclarecer se isso procede. Não, isso não procede. Isso é um dos maiores mitos que a gente tem em relação ao suicídio. Por quê? A gente pensa assim, né? Como você disse, a pessoa falou, então ela não vai fazer. Não, gente. A pessoa muitas vezes dá sinais, ela dá indícios de que algo não vai bem com ela. E às vezes a gente, por pensar isso, né? Que quem fala não faz, a gente deixa de dar importância, deixa de fazer os encaminhamentos necessários e principalmente deixa de dar atenção para essa pessoa, porque mesmo que ela não tenha claro que ela vá se matar, que ela esteja ambivalente em relação a isso, para ela ter chegado a pensar algo nesse sentido, algo não vai bem. Então é importante isso ter muito claro. Inclusive, assim, as estatísticas mostram que a partir de uma tentativa de suicídio, o risco da pessoa vir a cometer outro aumenta em 20 vezes. Então, os sinais que as pessoas dão são muito importantes, é fundamental que a gente, ao perceber que alguém, que um familiar, um amigo, um colega, esteja passando por uma crise e que a possibilidade de um suicídio foi ventilada por ele, a gente encaminha. Então, a recomendação é, inclusive, o contrário. Em termos de suicídio, na dúvida, você faça alguma coisa, né? Vale a pena falar também, né, Meire? Porque geralmente a gente simplesmente vai vivendo e muitas vezes não para pensar ou não presta muita atenção nas pessoas que estão bem ao nosso lado, né? E às vezes a gente acha que tá tudo bem, que aparentemente tá tudo ok com a pessoa, que as situações estão tranquilas,
mas a gente não para pra pensar, será que tá mesmo tudo bem? Sabe quando a gente chega no trabalho, chega na escola, faculdade, enfim, pergunta, oi, tá tudo bem com você? Às vezes a gente simplesmente responde, tá tudo bem, mas será? O que representa esse está tudo bem? Né? Esses pequenos, e é uma forma assim bem, não é algo que vai ser tão aparente, é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos para conseguir ter essa sutileza, né? Gente, essas são ações de cuidados fundamentais que qualquer um pode fazer, né? No seu cotidiano, e isso vai trazer uma qualidade de relacionamento muito melhor, muito mais profunda, muito mais significativa. É legal, é interessante falar que tem a ver com o papel dos familiares e dos amigos, né? O que os familiares e os amigos podem fazer para ajudar a prevenir, ajudar essa pessoa que está pensando? Eu acho que tem tudo a ver com esse mito, né? Prestar atenção nos sinais que ela está dando, né? Imagina, se a pessoa fala, né? Se expressa verbalmente dizendo que vai, é algo para levar em consideração, né? E ficar de olho nos sinais, como vocês comentaram, né? Um sinal importante, e que, falando de jovens, né? É bem interessante que a gente fique muito atento, diz respeito às automutilações. Então, até a Nia depois vai falar um pouquinho do jogo Baleia Azul, né? Mas, assim, é muito comum a gente ver os nossos jovens, adolescentes, se cortarem. A semana passada estive num colégio e, assim, essa eu não sabia, isso pra mim foi nova, dos adolescentes ficarem marcando de canetinha. Eles não se cortavam, mas marcavam o braço com canetinha, fazendo sinal de corte. Então, a gente, mas será que é só um modismo dos adolescentes? Ou o que mais que pode estar sendo mostrado no corpo, né? De uma forma tão significativa. Como a Meire falou, essa questão do jogo da baleia azul teve bem alta, né? Esses últimos tempos, inclusive junto com um seriado que também ficou bem famoso, do 13 Reasons Why. E é interessante falar sobre isso, porque assim, são desafios, né, que eram lançados online para os jovens irem se sentindo desafiados justamente a cometer atos ou até mesmo se cortar, o que no ponto final chegaria justamente a questão do suicídio. E é interessante ver o contraponto disso, porque tiveram muitas páginas positivas na internet, criando, por exemplo, o desafio da gratidão, né, de você falar todos os dias assim, quais são as coisas que você agradece hoje. Então foi interessante perceber também esse contraponto, porque nós também temos muitas coisas positivas a estar agradecendo, vendo as coisas boas. Então, assim, é um contraponto de como pode ser, né, um 8 ou 80. Em relação a isso. Não era um jogo, né? Às vezes o pai não dá muita atenção, o filho tá lá na internet, não sabe direito o que tá fazendo, também é difícil, né? Ficar de olho nos adolescentes e tudo mais, né? Às vezes é um mero jogo, né? Baleia azul, um desafio ali que começa às vezes com pouca coisa, né? E no final termina com algo mais drástico. Sim, e daí a gente lembra de um outro aspecto bastante relevante, que é, ao se deparar com situações assim, a gente sempre fala, olha, suicídio não é uma coisa que dá pra gente enfrentar sozinho. É preciso de uma equipe, é preciso de buscar essa ajuda especializada. Então, assim, os professores buscarem os orientadores pedagógicos, psicólogos, uma equipe mesmo que possa ajudá-los a enfrentar e a buscar alternativas para esse pedido de socorro, né? Que os jovens, eles podem estar dando e a gente não vendo. É interessante falar sobre isso, que muitas vezes a pessoa se pega numa situação dessa, percebe até um sinal ou outro, mas não sabe direito como proceder, né? Uhum. Bom, outro tabu, que eu não sei se vocês ouvem bastante, mas é que o próprio, né, tabu, assim, o suicídio, né, é um tabu, as pessoas não gostam de falar sobre o assunto, tem medo, né? É um assunto realmente um pouco pesado, mas existe, se a gente falar, se for muito falado, aumenta o índice. Isso é um problema? Então, esse foi um argumento que ajudou com que o suicídio ficasse durante muito tempo como um tema marginal, vamos dizer assim, da nossa sociedade. Então, vir para um programa falar sobre o suicídio numa rádio às 4:30 da tarde
era quase que impensável há alguns anos, né? Por quê? Porque se acreditava que, ao falar sobre suicídio, você incita novos suicídios. Só que as pesquisas mostram que é justamente o contrário. Porque quando a gente fala, quando a gente pode trazer a perspectiva do que é possível fazer diante de uma situação limite como o suicídio, você dá a oportunidade de pessoas que às vezes estavam pensando sobre isso, de trazer isso à tona, de buscar ajuda, de buscar algo que possa ser feito na contramão do caminho do suicídio. Agora, há uma importante recomendação, inclusive no Ministério da Saúde, né, existem cartilhas direcionadas aos profissionais de saúde, aos professores, aos profissionais da mídia, né, de como falar sobre o suicídio. Por quê? Existem regras, formas de você não evidenciar, por exemplo, a forma como o suicídio ocorreu. Não dá aquele caráter... como se eu estivesse ensinando, mostrando, isso, né? E aquela, a gente fala, né, do jornalismo marrom, aquela publicidade negativa no sentido sensacionalista, né? Perfeito, era essa palavra. Não, a gente não pode caminhar por esse lado. Então, o suicídio ele tem que ser tratado com muito cuidado, com muito respeito. Por quê? Uma pessoa que comete suicídio impacta diretamente em pelo menos 8 pessoas mais próximas. E quando a gente pensa no suicídio de um jovem, isso impacta em muito mais. Então, às vezes, o suicídio de uma criança numa escola, de um adolescente numa escola, vai impactar toda uma sala, ou várias salas, a escola inteira, professores. Então, isso precisa ser tratado com muito respeito, com muito cuidado, guardando-se essa dimensão de não trazer esse caráter sensacionalista, né? Então, e aí existem esses manuais, essas orientações que foram elaboradas por suicidólogos, que são pesquisadores especialistas no suicídio, né? A partir de experiências, a partir de vivências no mundo todo. Muito bom. Então, você que é professor, você que trabalha na área de saúde, né? É bom pesquisar, né, Meire? Procurar essas cartilhas para ajudar como proceder, principalmente aqui na nossa cidade, né? Que está acontecendo alguns casos em escola, né? Com bastante adolescente. Então, é legal que todos os professores, né? Fiquem de olho nos sinais, consigam saber, falem sobre isso, mas de uma maneira, né? Assertiva aí, né? De acordo com as instruções. Isso. E uma coisa bastante importante a gente salientar, os fatores de proteção. Então, o que nos protege de uma realidade como essa do suicídio? Então, um fator de proteção fundamental são os laços afetivos. Então, a importância que a gente dá e que a gente pode favorecer, a Niadva falou sobre habilidades socioemocionais. Então, a gente pode, enquanto professores, trabalhar com esses fatores de proteção. Isso é uma medida preventiva bastante rica e que tem efeitos já comprovados, com evidência científica no assunto. Excelente. Gente, muito obrigada por terem vindo no programa. Acho que esse assunto ele é realmente muito importante, muito pertinente, né? Muito obrigada por terem vindo. Esclareceu bastante aqui. Lembrando que amanhã começa na Uniamérica, às 14 horas, o projeto Orientando Futuros, em que todo mundo que faz ensino médio pode ir lá, que as meninas de psicologia vão ajudar vocês em orientação vocacional. Encerramos mais um Uniamérica em Ação. Voltamos amanhã no mesmo horário.